Vamos então ver aqui a questão da Carla. O meu filho tem 18 meses, deverei lavar os dentes dele ao final de cada refeição ou não é necessário? Pode começar por... Depende de como a criança reagir. Se for uma ocasião, de tranquila e calma, se a criança reagir bem a gostar de lavar os dentes, poderá fazê-lo após cada refeição. Sendo uma situação que a criança não gosta muito, até para evitar algum desconforto e alguma animosidade contra a lavagem dos dentes, enfim, o mínimo indispensável será de manhã, após o pequeno almoço, e à noite, antes de deitar. Ok, muito bem. E perguntava-lhe agora em relação ao fio dentário. É ainda muito pouco usado por vezes, não é? Qual é a forma correta de o usar? Infelizmente é pouco usado. Nós, quando usamos o fio dental, devemos ter especial atenção ao espaço junto à gengiva, portanto o espaço interdental mais junto à gengiva, mas devemos fazer a limpeza do total do espaço interdentário, tendo sempre a atenção que temos que fazer alguma pressão sobre o dente, ou seja, o fio dental tem que estar contra o dente e fazer essa limpeza de baixo para cima. Temos aqui mais uma questão sobre o sangramento de gengivas, pelos vistos as pessoas ficam preocupadas com isso. Podemos então rever essa questão? Claro, mais uma vez repito, um sangramento ocasional pode ser provocado por um excesso de pressão na lavagem dos dentes e pode ser considerado, enfim, perfeitamente normal. Quando esse sangramento ou é abundante ou é recorrente, aí temos que identificar a causa. E identificada a causa, enfim, pode-se recorrer a uma pasta de dentes específica para o cuidado das gengivas, a uma escova de dentes mais macia ou ultra macia, e em casos onde haja, por exemplo, infecções, terá que ser visto por um profissional de saúde, eventualmente com recurso a antibióticos numa fase mais aguda, digamos assim, dessa infecção. Exatamente. Temos aqui a questão novamente de qual é a diferença entre as escovas, porque as pessoas têm que trocá-las com frequência e não sabem muito bem qual é adequada a si. Como é que a pessoa pode escolher a escova? Tem a ver com a sua sensibilidade ou não? Sim. É relativamente fácil adequar a escova. Uma escova adequada à pessoa em causa não provoca dor quando está encostada levemente à gengiva, portanto a cerda não é tão dura que provoque dor. Eventualmente há pessoas que gostam de uma escovagem um bocadinho mais vigorosa, digamos assim, e podem utilizar a escova média. A escova dura para uma escovagem cotidiana pode ser demasiado agressiva para a gengiva e para o esmalte do dente. Em qualquer dos casos, falando sempre com o profissional de saúde, pode aconselhar-se e ele saberá, em função daquilo que é dito e das especificidades da forma como lava os dentes e das especificidades dos sintomas que tem durante a lavagem, por exemplo, pode adequar a escova à pessoa em causa. E depois os movimentos que nós devemos ter, fala-se 1 minuto, 2 minutos, mas duvido que alguém, provavelmente, não é? Qual é o mais correto? Isso é o correto? O correto serão 2 minutos. Serão 2 minutos. E existem inúmeros recursos, desde ampulhetas de areia para as crianças, até à própria temporização das escovas elétricas, mas o correto será à volta de 2 minutos. Os movimentos devem ser circulares na parte lateral do dente e devem ser em zigue-zague na parte do dente que faz pressão sobre a comida, e devemos ter em atenção que idealmente devemos ter um ângulo de cerca de 45 graus, ou seja, se nós encostarmos a escova à gengiva, é preciso sentirmos a escova na totalidade da gengiva antes dela chegar ao dente, e aí estamos a ter a certeza que temos uma escovagem eficaz, porque a parte principal, digamos assim, onde repousam os alimentos após as refeições é nos espaços interdentários, e daí a importância do fio e da fita dentária e dos próprios escovilhões, mas também no chamado sulco entre a gengiva e o dente. Portanto, são essas as partes que requerem mais atenção. A Ana está a perguntar como se pode remover o tártaro de forma natural. O tártaro, sobretudo, previne-se, porque é a placa bacteriana que depois acaba por dar origem ao tártaro. Fazendo a remoção mecânica, enfim, junto ao profissional de saúde, retardar o aparecimento do tártaro é possível. E retardar o aparecimento do tártaro implica apenas a tal escovagem eficaz, como mencionei, mas também o recurso ao fio e à fita dentária e os escovilhões são absolutamente essenciais para que esse aparecimento seja tão retardado quanto possível. Exatamente. E lavar a língua, de facto, é uma coisa essencial, e o céu da boca, não é verdade? É um gesto absolutamente essencial. Faz parte da higiene oral comum, digamos assim. Ok. O Francisco está a perguntar que tem uma prótese dentária, como a deve, de facto, limpar? Portanto, retirar, enfim, se a prótese sendo amovível, como é na maior parte das vezes, excepto os implantes, não é?
retirar a prótese dentária, escová-la muito bem, tendo em atenção também os espaços interdentários, ou em especial atenção aos espaços interdentários, até porque a lavagem incorreta da prótese também implica o amarelecimento da própria prótese. E eu diria que o ideal seria mesmo colocar a prótese numa solução aquosa desinfetante adequada durante a noite, até porque isso implica que a boca também descanse da adaptação que é necessária à utilização da prótese. Temos aqui mais uma pergunta a chegar de Raquel e ela pergunta: os dentes molares e pré-molares têm o mesmo risco de contrair cáries? Os dentes molares e pré-molares, o risco é sempre proporcional. Normalmente a cárie aparece na parte de cima do dente e o risco é sempre proporcional à superfície do dente. Sendo os dentes molares, ou tendo os dentes molares maior superfície de mastigação, digamos assim, têm à partida, ou teoricamente, maior propensão para adquirir cáries. Mas essa propensão é contrariada pela tal higiene eficaz, com os tais movimentos em zigue-zague, sobretudo na parte do dente que entra em contacto direto com o alimento. Exatamente. Temos aqui a Carlota a perguntar: é mesmo verdade que comer uma maçã pode ser um substituto de lavagem ou não? Não sendo um substituto de lavagem, e se eu tivesse que classificar, eu diria que em primeiro lugar a lavagem, em segundo lugar comer uma maçã e em terceiro lugar mastigar uma pastilha sem açúcar. Enfim, a maçã tem diversas propriedades e é verdade que uma maçã por dia mantém o médico longe, não é? Como se diz no inglês. Mas efetivamente tem a propriedade, digamos assim, de remover algumas partículas do dente. Não substituindo a higienização, é um hábito saudável. Muito bem. O Rui está a perguntar: há evolução nos cuidados a ter com os dentes ao longo da vida adulta? Provavelmente, enquanto temos a nossa dentição, não sei. É basicamente o mesmo ao longo da vida toda. Não diria, varia muito mais em função da alteração da própria saúde oral do que propriamente em função da idade. É óbvio que a capacidade de regeneração do próprio organismo diminui à medida que a idade aumenta e fenómenos como a retração gengival vão se acentuando ao longo do tempo e esse é difícil de contrariar, ou é mais difícil de contrariar, mas os cuidados de higiene propriamente ditos, eu diria que poderão ter tanto mais pormenor quanto mais a capacidade de regeneração diminui, portanto, uma escovagem mais cuidada à medida que a idade aumenta, parece-me de todo aconselhável. Agora, não há uma diferença fundamental. Os cuidados de higiene oral no início da vida são os mesmos no final da vida. Exatamente. Temos a Paula a perguntar: deve usar-se fio ou fita dental? Sinto que o fio é mais agressivo para as gengivas. Há alguma diferença entre os dois? É uma questão de conforto individual. Em termos de higiene propriamente dita, eu diria que são equivalentes, mas é a tal questão de bom senso, de ajustarmos aquilo que fazemos ao nosso próprio conforto e aos sintomas que temos. Agora, nunca é demais salientar a importância que tem a lavagem dos espaços interdentais, portanto, fio, fita, escovilhão, o importante é usar. Exatamente. Portanto, o sorriso, de facto, é o nosso cartão de visita, não é? Tudo é essencial para termos uma boa saúde dentária. O que é que devemos fazer genericamente para termos sempre um bom sorriso? A questão do bom senso alimentar é essencial. Os doces isolados das refeições são particularmente nefastos e contribuem grandemente para o aparecimento de cáries. Portanto, uma alimentação equilibrada, um cuidado ou uma higiene oral equilibrados, com as escovagens pelo menos 2 vezes por dia, o recurso ao fio e à fita dental e complementar então com o Elixir, até porque convém não esquecer que se nós tivermos um sorriso que nos agrada, até do ponto de vista psicológico e do nosso bem-estar enquanto indivíduos, é muitíssimo importante que nos sintamos bem com o nosso corpo e com a nossa aparência. E se tiverem dúvidas, onde é que se devem dirigir? Devem falar com o farmacêutico, enfim, que é o cuidado de saúde mais próximo de si, eventualmente um recurso a outro profissional de saúde, como o higienista oral ou o médico de medicina dentária. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada também a todos os que participaram. Recordo que se não viram a vossa questão respondida aqui neste live chat, ela será respondida por e-mail ainda no decorrer desta semana. Poderão também voltar a ver este live chat nesta página, onde brevemente ficará disponível para consulta. Por hoje é tudo, obrigada e até à próxima.